dia 19 de março de 2016, 00:30. Conversa com Deus. 62. O que lhes parecia loucura, será caminho de vida e salvação. Queridos irmãos, no começo da noite, senti um sono muito pesado e resolvi dormir alguns momentos para descansar, antes de receber a palavra de hoje. Tive muitos sonhos. Inclusive sonhei que estava sonhando. Sonho dentro do sonho. Coisa meio inexplicável. E quando acordei 3 horas depois, o Espírito Santo me colocou uma forte inspiração para escrever sobre a loucura, que é o Evangelho, aos olhos dos que estão dormindo na escuridão espiritual. Deus quer que seja falado sobre isso, porque após o arrebatamento, muitos que estavam dormindo despertarão para a realidade da luz. E eles precisarão compreender que o que lhes parecia loucura, agora será caminho de vida e salvação. Às 2 horas da madrugada, Deus me deu essa palavra. 2 Crônicas, 36, versículos 5 e 6. Que diz assim: Fez ele o que era mal perante o Senhor, seu Deus. Subiu, pois, contra ele Nabucodonosor, rei da Babilônia, e o amarrou com 2 cadeias de bronze, para o levar à Babilônia. A Babilônia é o domínio do Anticristo. Quem não for arrebatado, ficará sujeito ao governo dele. O Anticristo dominará tudo e levará cativo a muitos. Porém, em Apocalipse está a afirmação de que muitos serão salvos nesse período. Apocalipse 7, versículo 9. Depois destas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono, e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E em Apocalipse 7, versículos 13 a 17, diz assim: E um dos anciãos me falou, dizendo: Estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são, e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite, no seu templo. E aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Nem sol nem calma alguma cairá sobre eles. Porque o Cordeiro, que estava no meio do trono, os apacentará, e lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Uma observação. Aqui se encontra mais uma confirmação de que o Espírito Santo de Deus estará sim com os escolhidos de Deus, que serão salvos na grande tribulação, como mencionei em um vídeo anterior. E aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Essa sombra é o Espírito Santo de Deus. Para ser salvo, em qualquer tempo, a pessoa precisa escolher e optar pelo reino de Deus. E negar o reino do mundo. O reino de Deus é muito distinto do reino do mundo. Para quem está acostumado ao reino do mundo, o reino dos céus é loucura. Porque eles estão mortos, embriagados e dormindo no escuro das trevas espirituais. Em 1 Tessalonicenses 5, versículos 7 a 10, está escrito: Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé, e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Observação. Quer vigiemos diz respeito aos que são arrebatados. E quer durmamos diz respeito aos que já morreram em Cristo e também aos que despertarão para a salvação depois do arrebatamento, na grande tribulação. Em 1 Coríntios 1, versículos 23 a 31, está escrito:
Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus, e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são. Para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, e justiça, santificação, e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se glorie glorie-se no Senhor. Portanto, o verdadeiro louco é aquele que nega o reino de Deus e escolhe o reino do mundo. E esse foi o caso das virgens loucas, da parábola. Todos os que foram chamados de loucos por Deus, pereceram. Se você busca o caminho da verdade, sua visão também muda. E as escamas dos teus olhos caem por terra. Em Eclesiastes 7, versículo 25, está escrito assim: Eu apliquei o meu coração para saber, e inquirir, e buscar a sabedoria, e a razão das coisas. E para conhecer que a impiedade é insensatez, e que a estultícia é loucura. Então, dependendo de qual reino você optar, o seu prisma de visão lhe mostrará a loucura no reino oposto. E qual será verdadeiramente a loucura? Será que é loucura escolher viver o reino de Deus? Ou será a verdadeira loucura escolher negar a Deus e perecer eternamente? Enquanto alguém viver no reino do mundo, esse é o homem natural. Ele só verá loucura nas coisas de Deus. Em 1 Coríntios 2, versículo 14, está esta afirmação. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. A paz de Jesus.